Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada, esse podcast que conecta você consigo mesmo, você com os outros e você com Deus. E sempre nós trazemos aqui temas que são bastante relevantes na vida das pessoas, que possam fazer essas conexões para melhorar o estado de vida das pessoas na cidade e hoje, de forma especial, também no campo. O nosso tema hoje é cooperativismo que transforma, a força da união no campo e na cidade. E hoje nós trouxemos aqui uma empresa que é parceira nossa, parceira da Rádio Alvorada de longa data, nós que temos aí com os nossos ouvintes, os nossos internautas, boa parte aí do povo que está no campo, boa parte do povo que realmente produz alimento para que nós possamos nos alimentar. Então esse tema do cooperativismo é algo que é extremamente importante para a Igreja Católica, sendo que uma das primeiras aí, o cooperativismo financeiro começou lá no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, trazida por um padre suíço. Então é algo que tem muito a ver com a doutrina social da igreja, promover o bem comum. O bem comum é o bem para todas as pessoas. E eu trago hoje, para falar desse tema, o senhor João Francisco Sanches Filho. É um engenheiro agrônomo, é agricultor. Ele é um dos 28 fundadores da integrada cooperativa agroindustrial. Então é uma memória viva da cooperativa integrada, e ele é atual vice-presidente da instituição. Ele é o cooperado número 25 e com mais de 3 décadas de vivência no cooperativismo, ele tem toda uma história de dedicação, de desenvolvimento da agricultura e da coletividade. Então, com grande alegria, seu João, muito bem-vindo ao podcast Conexão Alvorada. Obrigado, Padre Jefferson. É um prazer e uma honra estar aqui na sua presença e nessa emissora tão importante para a nossa região. Que bom. E nós temos aqui hoje, nós estamos com café Cooperato, que é um dos produtos da cooperativa integrada. Aqui na Rádio Alvorada, todos os nossos colaboradores, todos os convidados sempre degustam diariamente esse café fruto do cooperativismo, o café Cooperato. Seu João, o senhor que esteve presente desde o início da integrada, lá em 1995, qual que era o espírito inicial daquele grupo de 28 fundadores? Como que nasceu esse sonho coletivo? Padre Jefferson, naquela época, nós éramos egressos de uma cooperativa que entrou em colapso em 93 e a gente ficou desamparado. E nós nos organizamos, nos reunimos, esses 28 que representavam já cerca de 800 cooperados em todas as regiões do Paraná, onde aquela cooperativa atuava. Nós nos unimos para montarmos uma nova cooperativa, que a gente tem um espírito cooperativista desde muito jovem e a gente não conseguia trabalhar a nossa agricultura com empresas particulares. E aí, então, com esse espírito de união, nós fundamos, em 1995, na primeira assembleia da Integrada, fundamos a cooperativa com esse grupo de 28 agricultores. Isso desde 95. O senhor tinha que idade, seu João, nessa época? Mais ou menos? Eu estou com 62, eu tinha 32 anos. Era bastante jovem quando começou esse trabalho. Eu entrei para o cooperativismo através do meu falecido pai e da minha tia, que eram cooperados. Então, desde muito jovem, 16 anos, eu já participava de atividades do cooperativismo. O senhor não sabe disso, mas eu tive a graça de voltar dos Estados Unidos. Eu fiquei um tempo lá,
antes de começar a administração de empresas na UEL, isso bem antes de ser padre, né? Que eu entrei mais tarde no seminário. E em 97 eu morei nos Estados Unidos e em 98, 99, aí próximo dessa data, a integrada tinha recém começado, né? Sim. Eu dei aula para a diretoria lá de inglês, para vários membros que eram da diretoria. Então, eu estou presente também na história da cooperativa lá no início também, quando dei aula para alguns membros. Então, meu contato com a cooperativa também é antigo no sentido de, não como padre, né, mas ainda numa outra função que depois foi mudando, fui para a área de marketing, comunicação, e hoje estamos aqui, padre, entrevistando o senhor que é membro da cooperativa. Então, que bom, né? O que o senhor acha que diferencia o cooperativismo de outros modelos de organização agrícola? Padre Jefferson, o cooperativismo, a palavra já diz tudo, é cooperar. Cooperar entre os membros da cooperativa, entre os colaboradores e entre a comunidade onde a gente está inserido. E as empresas SA ou limitada, ela tem um dono e geralmente é uma competição muito grande. E através do cooperativismo, a gente é muito inclusivo, a gente consegue reunir mini, pequenos, médios produtores e dar escala na venda da produção para que esses possam vender pelo mesmo valor que um grande produtor consegue. Da mesma forma na aquisição dos insumos. Então, o cooperativismo é de compartilhar. E as empresas do agro que estão na área são mais competitivas, visam só o lucro para o dono da empresa. Inclusive, como eu comentei inicialmente, existem outros meios, né? Como cooperativismo de crédito, né? Como o Sicredi, como o Sicob, né? Nós temos esses outros sistemas. Como vocês veem essa cooperação, ou esse olhar também com essas cooperativas que são as financeiras? Nós temos muitas atividades com as cooperativas financeiras, tanto Sicredi, Sicob, e eles são um braço financeiro, porque a cooperativa agropecuária, a função dela é dar assistência técnica de qualidade, vender os insumos, disponibilizar os insumos para os cooperados, muitas vezes para pagamento com a própria produção, com a permuta, o barter, que chama, né? E aí nós acessamos as cooperativas de crédito para elas nos financiarem. Então é um relacionamento muito próximo. Que bom. E como que o senhor contou, né, que desde o seu pai o senhor teve já essa experiência com o cooperativismo. Como que o cooperativismo mudou a sua visão de agricultura como agricultor? O cooperativismo mudou a minha visão pelo seguinte: a gente não consegue acessar todas as formas de máquinas agrícolas, de crédito rural sozinho, porque a gente éramos um pequeno produtor no passado. E através do cooperativismo, com os incentivos que a cooperativa dá, através da melhoria de produtividade, com assistência técnica, com insumos de qualidade, a gente conseguiu crescer não só a família, como todos os colegas, todos os cooperados. Então, assim, a gente valoriza muito esse cooperativismo na agricultura brasileira. Uhum. O senhor consegue lembrar, assim, dos seus pais, da sua família, de que forma que eles foram influenciando o senhor em apreciar o cooperativismo? Olha, em Guaíra, da onde eu venho, lá do oeste do Paraná, só tinha essa cooperativa que faliu na época. Uhum. E, através dela, todos os cursos de capacitação, de formação, ela que fornecia. E, naquele tempo, ainda não existia a Embrapa. Então, através da cooperativa, a gente conseguia acessar tecnologias mais modernas, acessar todas as inovações em termos de sementes, bons fertilizantes, bons insumos. E, através disso, a gente tomou gosto e carinho pelo cooperativismo. Olha que maravilha, né? De acordo com a doutrina social da igreja, buscando esse bem comum,
encontrar esse caminho do meio, né? Esse caminho do meio que não seja o comunismo, que não seja um capitalismo selvagem, mas que encontre um meio das pessoas se subsistirem de forma honesta, mas uma ajudando a outra, uma não querendo passar por cima da outra. Esse é o grande objetivo, né? Nós, como católicos, precisamos buscar isso. E se você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, ainda não teve a oportunidade de buscar uma cooperativa, ser cooperado e encontrar uma forma de vender a sua produção e se unir a outras pessoas em termos de capacitação, está aí essa proposta, né? Essa proposta tão bonita que vem de encontro com a doutrina social da nossa Igreja Católica, que é o cooperativismo. Seu João, na prática, hoje a Integrada é uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, né? Quais foram ao longo do tempo os maiores desafios da cooperativa e como que ao longo dessa história, o senhor estando aí na diretoria, hoje como vice-presidente, como que aconteceu essa superação desses desafios? Padre Jefferson, são vários desafios. A começar pela nossa atividade agropecuária, que o nosso cooperado, na grande maioria das vezes, tem uma empresa a céu aberto. Então, corremos todos os riscos climáticos, quer seja estiagem, excesso de chuva, granizo, geadas. E ciclicamente ocorrem adversidades climáticas em todas as épocas. E a gente tem que estar preparado para superar essas fases difíceis, como foi 2004 e 2005, com uma quebra muito grande na produção dos nossos cooperados. Também em 2013 para 2014, o ano passado, principalmente aqui no norte do Paraná, um prejuízo muito grande nas lavouras de verão e de inverno. E, além dos problemas climáticos, temos os problemas econômicos. Hoje nós estamos passando uma fase difícil, com uma taxa Selic de 15% ao ano, e o agro não remunera 15% ao ano. Então, o nosso cooperado deixou de renovar o parque de máquinas, deixou de investir um pouco melhor nas culturas. Então, esse é um desafio que a gente tem que superar. É um ciclo econômico que a gente está enxugando, fazendo o possível para atender melhor nosso cooperado com menos, aumentar a rentabilidade e reduzir as despesas, que é aí onde nós conseguimos intervir. A cooperativa pega a produção do cooperado e vende ou industrializa. E os insumos, da mesma forma, a cooperativa compra e fornece aos nossos cooperados. Então a gente tem que trabalhar com redução de custos e com formação dos nossos cooperados, com capacitação para que eles possam cada vez mais produzir mais com menos recursos, com sustentabilidade. E mesmo aí passando por dificuldades, porque a agricultura, como tem os seus altos e baixos, né? A agricultura, naturalmente, ela é uma roda gigante, né? Em momentos está em cima, outros momentos está embaixo. Então, depende muito de situações que não se pode controlar, né? Mesmo assim, vocês estão com 13.900 cooperados, 2.000 colaboradores. Como que a Integrada consegue manter os princípios do cooperativismo vivo, mesmo sendo tão grande, né? Mesmo com tantos cooperados? Esse é o nosso desafio do dia a dia, padre. Então, a cooperativa integrada, ela faz um planejamento estratégico cada quinquênio. Então, em 2021, montamos o planejamento para até 25 e estamos terminando agora. Agora, em 25, nós estamos montando o planejamento estratégico para 26 a 2030. E contratamos uma consultoria de renome nacional, consultoria Tutor, para nos dar suporte para a gente valorizar a nossa cultura e, através da cultura, a gente gerar mais valor para o nosso cooperado. Então é um trabalho contínuo para que a gente consiga permear a cultura da Integrada, quem são os pioneiros, que hoje são a minoria, aos que vêm mais novos, como cooperado e como colaborador, para que a gente saia fortalecido e manter esse foco de união com bastante solidez e transparência na gestão e na governança da cooperativa.
E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E assim como o senhor foi influenciado pelo cooperativismo pelo seu pai, o senhor percebe, ou vocês têm alguma estatística que aquele que foi cooperado, ele passa essa visão para o seu filho, e o seu filho hoje está como cooperado da Integrada? Sim, é um desafio grande de cada família, de cada agricultor. Mas hoje os jovens, através dessas inovações tecnológicas, inclusive que a cooperativa disponibiliza bastante para os nossos cooperados e jovens, é uma ferramenta que atrai os nossos jovens cooperados e filhos de cooperados. É lógico que a maioria do agricultor hoje no Brasil está na faixa etária de mais de 50 anos. Mas estamos fazendo esse trabalho voltado para a sucessão, através dos filhos, dos netos, dos cooperados, darem continuidade e com perenidade social, econômica e financeira da atividade agropecuária, principalmente ambiental, que a agricultura depende do meio ambiente, dos recursos naturais. Sim. E a cooperativa integrada, ela atua em diversas frentes de trabalho, né? Então tem a industrialização, a inovação e a sustentabilidade. Como que essas áreas se conectam com os valores da cooperativa, os valores cooperativistas? A conexão entre essas atividades é bem fácil de explicar. Na área industrial, os nossos cooperados produzem, por exemplo, milho, laranja. A cooperativa recebe, processa, industrializa e gera valor. Nessa verticalização da cadeia, gera valor, e o retorno da industrialização as sobras vêm somar a sobra das outras atividades, e no final do exercício civil, isso aí vem de volta para o nosso cooperado como distribuição de sobras. Na área de inovação, nós temos a área de máquinas, e aí temos agricultura de precisão, temos drone, temos biotecnologia, bioinsumos, tudo que está de mais moderno na agricultura, a gente disponibiliza e capacita o nosso time técnico e os nossos cooperados para usarem bem essas inovações. E da sustentabilidade, padre, a gente foi auditado, nossas indústrias foram auditadas recentemente, e com louvor. Nós publicamos relatório de sustentabilidade pela segunda vez já, para todo mundo, inclusive em outros idiomas, para que tenham conhecimento da evolução na área de sustentabilidade, evolução em ambiental, em governança e evolução financeira. Então, são atividades que se complementam, e tudo isso visando gerar valor para o cooperado. Uhum. Seu João, eu sou leigo, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, na questão da industrialização. Industrialização poderia dizer que vocês recebem o café e fazem o café cooperado? Seria isso? Sim. No caso do milho, por exemplo, 100% do café e do milho que a gente industrializa é dos nossos cooperados. Uhum. E aí, quando a gente vai vender o café já no saquinho pronto para ser coado, ou o milho para virar os cereais matinais da PepsiCo, gera um valor muito grande, em vez de vender a saca de milho ou saco de café. Então, dessa forma, a gente consegue, na indústria, gerar um valor maior no produto que o nosso cooperado produz, e então, no final do exercício, as sobras das indústrias entrem para somar com o geral da cooperativa, e então fazer parte do bolo que será distribuído equitativamente a cada cooperado, conforme
a quantidade de compra que ele fez, de insumos, de venda de cereais, de café, de laranja, dessa forma. A laranja acontece da mesma forma, vira suco de laranja. A laranja vira suco, nós temos cerca de 100 cooperados citricultores, aí a indústria é aqui em Uraí. A gente processa e vende o suco concentrado de laranja para cerca de 50 países, especialmente na Ásia e na Europa. E no mercado interno, nas nossas unidades de recebimento, a gente temos a geladeira que o cooperado ou qualquer membro da comunidade que se interessar, é um quilo de suco concentrado que a dona de casa ou a gente faz em casa a diluição. É um suco 100% natural, sem nenhum aditivo. E é só de cooperados nossos. Olha só que beleza, gente. Se você, quando a gente vai lá no mercado, pega na prateleira o café cooperato, você não pode imaginar quanta gente está se beneficiando com isso, né? Porque através dos grãos que chegam para a cooperativa integrada é que eles vão sofrer todo o processo de industrialização. E quantas pessoas nós estamos ajudando e fazendo o motor aí econômico funcionar através da nossa compra de um café cooperato. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas? Aqueles pequenos agricultores estão sendo beneficiados. Quando muitas vezes nós compramos aí o café ou qualquer outro produto dessas grandes indústrias, você está beneficiando somente um dono, não é? Então, olha que maravilha a gente repensar a nossa forma de consumo também. Eles deixam de vender o commodity, né, que tem baixo valor agregado, né, e conseguem depois retornar através do cooperativismo, eles terem mais rendimentos, né? Então vamos pensar sobre isso. O meu entrevistado hoje, o seu João Francisco, é o vice-presidente da Cooperativa Integrada, foi um dos 28 fundadores da cooperativa, que hoje tem 13.900 cooperados e 2.000 colaboradores. E como vocês estão ouvindo, aí exporta para vários países, tem gente tomando o nosso suco de laranja no mundo inteiro, é isso, né, seu João? Isso mesmo. Que maravilha. No mundo inteiro. Que maravilha. O senhor acredita que o cooperativismo tem uma missão que vai além da produção e da economia? Que papel que ele cumpre também nessa formação humana, comunitária, de formação? O cooperativismo são baseado em 7 princípios. O 7º é o interesse pela comunidade. Então, além de gerar valor para o cooperado, distribuição de sobras, nós participamos de campanhas que geram valor para a comunidade, quais sejam a Saca do Bem, que a gente aborda os nossos cooperados por ocasião da colheita da soja e pede uma doação voluntária de meio saco, um saco, quanto se ele puder doar. E essa arrecadação a gente doa todo ano para o Hospital do Câncer de Londrina e Cascavel e os hospitais das cidades onde estamos inseridos. Uhum. Também, além da Saca do Bem, nós temos a distribuição de fraldas geriátricas todos os anos, com mais de 15.000 fraldas geriátricas. A distribuição é feita em asilos, em casas de repouso, em comunidades carentes. Então são ações que não visam lucro, como se fosse numa empresa privada, mas visam realmente o interesse pela comunidade, a valorização das pessoas que fazem parte do entorno da área de ação da Cooperativa Integrada. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Existe partes também que vocês promovem de formações para os cooperados? Sim, padre. Nós fazemos
todo ano através do Sescope. Sescope é um braço do cooperativismo, um braço de capacitação, onde parte do dinheiro recolhido do Senar, uma pequena verba que cada saca de cereal que é vendida é destinada ao Senar, e parte disso volta para o Sescope. E através desse braço do cooperativismo, a gente tem curso de formação de conselheiros cooperativos para fazerem parte como sucessor da governança atual. E do cooperado da mesma forma. Temos, por exemplo, o Connect, que é o curso para os jovens cooperados participarem, curso de inovação, curso de administração agrícola, enfim, de todas as áreas que permeiam na atividade rural. Temos também um curso voltado para as cooperadas, ou esposa de cooperados ou cooperadas, que recentemente na PUC a gente foi fazer o encerramento elas na liderança. Então, assim, são cursos de formação pessoal que visa capacitá-la para o seu dia a dia, para as mulheres e para os jovens, para ser sucessores, e também faz um bem danado para a cooperativa, porque eles mais capacitados farão uma gestão melhor na sua atividade na roça e também gerarão mais valor na cooperativa com ganho de produtividade. Que bom, né? E também isso demonstra uma preocupação com a evolução, né? Com o futuro da cooperativa, né? Vocês estão investindo para que esse meio, né? Essa forma de atuar com o cooperativismo possa ter perenidade, possa ter continuidade, possa ter pessoas já preparadas para tocar a cooperativa no futuro, né? Isso é muito importante. Vocês investem também fortemente em responsabilidade socioambiental, que também é uma das grandes preocupações aí que se acentuaram com o Papa Francisco, né, com o documento Laudato Si, e isso permanece agora com o Leão XIV, a gente se preocupar com o nosso planeta, o lugar que nós moramos, isso tem muito a ver com a responsabilidade socioambiental. Vocês têm esse programa que é o Plante um Sorriso. Como que funciona esse Plante um Sorriso? Como que isso reflete o espírito do cooperativismo? Padre Jefferson, esse programa Plante um Sorriso existe desde 2003, quando foi o primeiro ano de lançamento. É um programa voltado às crianças. Então, a gente, em cada cidade onde a cooperativa está atuando, escolhe as escolas municipais, especialmente as mais carentes, e trazemos os professores, o secretário de Cultura, para a gente levar propostas de redação, falando sempre de meio ambiente. Por exemplo, esse último ano foi um livro que a gente deu para as crianças de primeiro grau lerem e depois fazer uma redação. É o Mistério do Ribeirão Vermelho, escrito pelo William Santin e trata do plantio direto no Paraná. Então, conta a história e aí os alunos fazem redações, os mais jovens fazem gravuras. E aí a gente vai um dia, a diretoria e todo o staff da cooperativa, para premiar os ganhadores e também para dar um dia de alegria para essas crianças, geralmente mais carentes das periferias das cidades onde a Integrada está atuando. E é uma forma também da gente tornar a sustentabilidade ambiental e social, incutir isso na cabeça das criancinhas, que a próxima geração vai ter uma pegada melhor do que a nossa, e a gente pretende deixar um mundo do agro cada vez melhor e mais sustentável para as próximas gerações. Uhum. E além desse trabalho de incentivo para formar essas crianças, esses adolescentes com essa visão socioambiental, vocês também seguem todas as regras necessárias, as boas maneiras em relação na produção, por exemplo, socioambiental, nas indústrias, onde vocês fabricam os produtos, onde vocês coletam os insumos, tudo isso vocês também têm uma grande responsabilidade. Sim, nós somos auditados anualmente por auditorias internacionais. E como eu comentei no início, a gente foi auditado nas 3 indústrias e passamos com louvor. Também a gente tem um programa de propriedades sustentáveis, que a gente leva, os nossos técnicos vão a cada atividade rural, a cada agricultor cooperado,
e propõe melhorias na gestão, na governança, nas práticas ambientais, e isso aí vamos registrando e comparando ao longo dos anos, para que amanhã depois a propriedade tenha um selo de certificação de propriedades sustentáveis. Isso com foco no cooperado. E a cooperativa nós temos o projeto de padronização. Padronização quer seja de otimização dos recursos e entregar com menos um valor na próxima etapa. Então são projetos sustentáveis de forma ambiental, de forma de governança e de forma financeira, que é importante. O financeiro tem que dar suporte para todo o elo da cadeia, mas não podemos esquecer da parte de governança e ambiental. Pela sua experiência, seu João, o senhor já está há tanto tempo aí na agricultura e principalmente ligado ao cooperativismo. O senhor acredita que no futuro, e acredito que não seja muito longe, nós vamos acabar, por uma questão de preservação até do meio ambiente, só comprando desses agricultores, dessas empresas que têm esses selos tudo regulamentado? Justamente, padre. Hoje, o agricultor que tem a propriedade já sustentável e tenha certificado, ou as nossas indústrias certificadas, não significa que hoje nós oferimos alguma vantagem no momento. Mas certamente, em pouco tempo, nós teremos a preferência que o consumidor mundial dará preferência a quem tenha boas práticas sustentáveis no desenvolvimento da agricultura e da indústria, né? Nós tivemos aí o COP30, né, no Brasil recentemente, com tantas lideranças e até da igreja presentes. Então todos estão imbuídos nessa grande tarefa de nós preservarmos o nosso planeta. E com certeza isso não vai acabar sendo uma opção, né? Vai acabar sendo uma necessidade. Nós vamos acabar tendo que priorizar essas empresas que já entenderam que a exploração sem fim, a exploração selvagem, não leva a lugar nenhum, a não ser o próprio benefício da sua indústria, do capitalismo selvagem, mas que é necessário, né, que a gente possa seguir essas regras para continuar tendo um planeta para as futuras gerações viverem, né? Sim, padre. Para nós, agricultores, isso é muito claro. A gente, por exemplo, tem a economia reversa, a devolução das embalagens de defensivos agrícolas. No Paraná, 99,9% de tudo que é defensivo agrícola, químicos, que se usa na atividade, é devolvido para ser reutilizado. Então, a gente não vê isso nas cidades, onde a gente, infelizmente, vê as periferias bastante maltratadas. Isso é uma tendência e o agricultor, ele é muito consciente, porque ele depende dos recursos naturais, ele depende da água, do solo, das matas ciliares, do rio, do sol. Então, assim, essa consciência a gente incute em nossos cooperados e cada vez mais os jovens não admitem excessos, não admitem que se cometa injustiça com meio ambiente. E falando justamente, né, retomando um pouquinho desse tema da questão do individualismo, da competição, o que é completamente contra os princípios aí cristãos, né? Como que o cooperativismo pode ser essa resposta mais justa, mais solidária para os desafios sociais e econômicos que sempre existiram na história, né, ao longo dos séculos e vão continuar existindo. Então, como seria essa resposta do cooperativismo de uma forma mais justa, mais solidária? O slogan da cooperativa integrada, desde o início, é a força da união. De que forma que a gente torna isso possível? A distribuição das sobras do exercício, nesses 30 anos de exercício, todos os anos tivemos um resultado positivo. Nem todos os anos distribuímos sobras, porque no início nós tivemos que capitalizar a cooperativa, mas hoje estamos distribuindo. É uma forma. A outra forma é o plano de participação dos resultados dos nossos colaboradores. Quando alcançamos os orçamentos planejados, os colaboradores também recebem um plus no final do exercício. Também temos o nosso recrutamento interno, padre. Nós só contratamos funcionários, colaboradores de fora,
se realmente o nosso time não se habilitar. Todo o recrutamento interno é feito preferencialmente com todas as áreas da cooperativa a nível de governança, nível de supervisão, de coordenadoria, de analista, via recrutamento interno. Então, acho que são algumas formas de beneficiar e de não ser tão individualista. Aquele que começa como office boy, aquele que está ali servindo um cafezinho, ele tem a chance, então, na cooperativa integrada de, através de um processo ali de seleção, ele pode subir de cargo ali mesmo. Com certeza. Aí vai pela meritocracia e o interesse. E nós temos belos exemplos dentro da cooperativa integrada. Que bom. Nesse tempo todo, seu João, de cooperativa integrada, o senhor consegue lembrar, assim, de alguns casos que aconteceu isso, né? De pessoas que começaram ali, de repente, no chão de fábrica, como a gente costuma dizer, e hoje ocupam uma posição privilegiada como líder da cooperativa? O senhor consegue lembrar de algum caso assim? Sim, nós temos. Na área agronômica, nós temos quem já foi balanceiro, classificador e hoje é um coordenador técnico da cooperativa integrada. Nós temos na área administrativa também quem entrou como auxiliar de serviços gerais e hoje ocupa cargo de supervisores. Temos vários exemplos na cooperativa. E também um fato interessante é que com esse recrutamento interno, nós temos, por exemplo, um caso de um colaborador que era representante da indústria de ração e hoje é supervisor de uma unidade de beneficiamento de sementes e unidade de recebimento de grãos. Isso tudo através dessa possibilidade de alcançar cargos melhores dentro da própria cooperativa, sem sair de casa. Que bom, né? Vocês buscarem essa força da união internamente, né? Isso é muito interessante. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Agora nós vamos conversar um pouquinho, seu João, sobre o futuro do cooperativismo, né? O senhor que tem uma longa experiência, já viu diversos governos entrarem e saírem, né? Já viu muitas mudanças. O senhor com certeza já viu muita coisa boa, passou por muitos desafios também. Diante de todas essas transformações, né? O senhor disse bem que vocês têm trabalhado aí com as transformações tecnológicas, têm investido nos filhos, nos netos dos cooperados, como o senhor disse, né? Mas as transformações tecnológicas, as climáticas também, a gente está acompanhando coisas que a gente via só no exterior acontecer, tá infelizmente chegando perto de nós as calamidades, né? Quais os caminhos que o senhor enxerga para o cooperativismo nas próximas décadas, olhando todas essas mudanças que estão acontecendo de forma tão abrupta? Como a gente costuma dizer, os governos passam e a gente quer ter perenidade. Então, para dirimir ou reduzir perdas na agricultura, a gente tem uma corretora de seguros que disponibiliza seguro para os nossos cooperados para se protegerem, né? E é uma forma da gente conseguir ter essa perenidade. Também em outras áreas, nós temos as formações dos jovens, conforme eu comentei anteriormente, e das cooperadas e esposas de cooperados, capacitando para melhorar a governança e a sucessão da cooperativa. São algumas atividades que a gente faz no dia a dia e já há bastante tempo, visando esse crescimento contínuo. E estamos atravessando um momento econômico e climático turbulento,
especialmente econômico, com a taxa de juros no Brasil altíssima, mas estamos nos adequando para dar um salto e o ano que vem a gente já conseguir um resultado melhor do que esse ano ainda. Esse é um objetivo que a gente tem que estar com uma visão de futuro. Não pode ser de curto prazo, sabe, Padre? A gente tem que olhar sempre 5, 10 anos na frente, também nas indústrias. Nós temos um modelo de intercooperação e queremos melhorá-lo para que a gente consiga cada vez mais gerar valor para o cooperado e dar perenidade à nossa cooperativa. No caso, o senhor percebe, por exemplo, o senhor disse que vocês têm essa corretora de seguros justamente para fazer os seguros específicos, com certeza no modelo que vocês necessitam para os cooperados. O senhor acredita que faz diferença, por exemplo, um pequeno agricultor que não tem uma infinidade de recursos, né? Ele sabe que ele precisa contar com aquela lavoura ali. Se ele está assegurado em um seguro bem feito, específico, isso muda a forma quando acontece uma calamidade, quando acontece algo ruim, ou mesmo a questão de não acontecer, mas do agricultor, o cooperado, ele dorme de forma mais tranquila? Com certeza. E a gente, quando oferece o seguro ao nosso cooperado, a gente oferece com mais um insumo, como é a semente, o fertilizante, os defensivos. E para que o cooperado tenha ciência da necessidade disso aí. Porque hoje, com os custos de produção bastante elevados, o agricultor que perdeu uma safra, a cooperativa consegue mantê-lo. Mas se perder 1, 2, 3 safras seguidas sem seguro, ele sai da atividade. Porque os custos de produção da agricultura hoje estão bastante elevados. Então, o seguro agrícola é uma ferramenta para proteger o cooperado e a cooperativa que fornece os insumos para esse cooperado. É uma ferramenta que tem que ser cada vez mais usada para o bem de todos os nossos cooperados. Que maravilha, né? Porque a pessoa, ali o pai de família, dependendo daquilo ali, para também muitas vezes, por mais que seja pequeno agricultor, ele tem ali alguns funcionários que dependem dele para também sobreviver, né? Então, se vocês já colocam isso, né, como o senhor disse, dentro do pacote de insumos, né? Então a pessoa, ela já está, por mais que ela seja mais simples e não compreenda isso, mas vocês vão meio que doutrinando que aquilo ali é extremamente importante, né? Esse é o objetivo que a gente fala para o nosso corpo técnico, de mais de 140 agrônomos, para todas as vezes do relacionamento com o cooperado, que eles que são a porta de frente, os técnicos, para que essa medida, esse seguro, tenha que colocar na cabeça desse pequeno agricultor, médio, de grande, todos, enfim, para que utilizem por próprio bem dele, para ele se proteger. Então, isso é uma ação constante, Padre. Que bom. E agora, já partindo para o final do nosso podcast, gostaria que nós gravássemos aí algumas mensagens que deixasse depois para a posteridade, né? Que o senhor, com tanta experiência, pudesse deixar agora a sua experiência para tantos jovens agricultores que ainda muitas vezes não conhecem o modelo de cooperativa. Então, que o senhor falasse um pouquinho, ou mesmo que não seja tão jovem, mas às vezes a pessoa também não é tão jovem, mas ainda não teve a oportunidade de conhecer esse modelo. O senhor já disse amplamente, né? Mas fazendo um pouco de comparação entre os outros métodos de vendas, né, e a cooperativa, que o senhor pudesse deixar aí essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Eu gostaria de fazer um convite a esse jovem agricultor, filho de cooperado ou não, que queira se interessar pelo cooperativismo, falar para ele que através das inovações, dos aplicativos que temos nos smartphones, a cooperativa inclusive tem o nosso app, e é tão inclusivo e é tão fácil de se relacionar com a cooperativa. Então é uma forma de aproximar os jovens, os filhos dos cooperados, da cooperativa, conhecer esse modelo e conseguir compará-lo com o que está aí no mercado, que sempre esteve, né, com as SAs, as empresas que inclusive estão passando dificuldade na região, né, nesse ano de 2025. É um convite para vir conhecer e eu tenho certeza que nós conseguiremos encantá-los pelo modelo
inclusivo da cooperativa. Conta um pouquinho, seu João, para aqueles que estão nos escutando, aqueles que estão aí nos assistindo. As principais diferenças que um agricultor, um jovem que ainda vai entrar no mercado, o que ele encontra numa SA para vender a sua produção e o que ele vai encontrar de diferente na cooperativa integrada, ou seja, numa cooperativa financeira. Qual vai ser as principais vantagens? Eu considero a principal vantagem é que no cooperativismo, no final do exercício, todo o resultado, parte dele é utilizado para a gente melhorar as estruturas, investir nas estruturas, e parte dele é distribuído para cada cooperado. Cada cooperado vai ter acesso no final do exercício a uma parte do resultado do ano. E numa empresa SA ou limitada, o final do exercício, o lucro é do dono, geralmente grandes empresários, inclusive a maioria fora do Brasil. E o preço dos insumos, guardadas as proporções, da cerealista e da cooperativa é mais ou menos igual. O preço dos produtos agrícolas que os cooperados produzem, se vender numa cerealista ou se vender na cooperativa, é mais ou menos igual também, porque o comprador é o mesmo. Então, acho que o convite é conhecer esse modelo e saber que ele, além de ser dono da cooperativa, como sócio, cada sócio é um voto, independente do tamanho dele. É um modelo bastante elogiado, inclusive, por ser um sócio, um voto. Ele ser o dono e conseguir cobrar dos gestores da governança como que está a saúde financeira da cooperativa. Isso é acompanhado pelo Conselho Fiscal, Conselho de Administração, pelos coordenadores de núcleo. Nós temos 15 núcleos de cooperados, um no estado de São Paulo e 14 aqui no Paraná. E mensalmente reunimos o Conselho Fiscal para prestar conta, a gente prestar conta como diretor, e 3 a 4 vezes por ano com todos os coordenadores e vice de cada uma dessas 15 regionais. Então é um modelo de transparência que a gente mostra o que é bom e o que não está muito bom, também da mesma forma, para que todo mundo tenha conhecimento como que está a governança da cooperativa. Então, e também fazemos de forma itinerante, 2 vezes por ano, a diretoria vai nas regionais para que todos os conselheiros conheçam cada uma das nossas regionais, para que os cooperados saibam quem que é o presidente, quem que é o vice, e conheçam e cobre da gente, possa ter esse canal de acesso diretamente com quem está na governança da sua cooperativa, diferentemente de uma empresa particular. Em geral, as SAs, elas estão muitas vezes na bolsa, não se sabe quem é o dono. Quando a coisa despenca, faz um estardalhaço e um horror para todo mundo, né? E você que deixa ali o seu insumo para se tornar o café cooperado, para se tornar o suco de laranja, né, seu João? De fato, faz essa diferença porque está dividindo com muitas pessoas para o bem comum. Olhando nesses 30 anos, seu João, para a história da integrada, que o senhor está presente, né? Como que o senhor enxerga? É gostoso de ver esses frutos de uma semente plantada por aqueles 28 agricultores? Como que vem no coração do senhor esses 30 anos dessa semente plantada aí? Padre, é um orgulho muito grande fazer parte, desde o início, dessa família integrada e ser um dos protagonistas para que isso se tornasse realidade. No início, a gente nem imaginava que chegaríamos nesse tamanho de estrutura, de faturamento, em volume de recebimento de grãos. Esse ano, por exemplo, foi o maior recebimento da história dos 30 anos da cooperativa, de milho e soja. Então é um orgulho muito grande fazer parte desse time da cooperativa integrada, que deu muito certo e está num crescimento contínuo ano após ano. E devolvendo aos cooperados, mostrando aos cooperados os nossos valores e o resultado do nosso trabalho. E também, especialmente, da confiança do nosso cooperado, que acredita e entrega a sua produção
e comercializa seus insumos conosco. Então é um orgulho muito grande fazer parte desse time desde o início. Seu João, foi uma grande alegria receber o senhor como vice-presidente da Cooperativa Integrada, essa cooperativa que tem história em toda a nossa região, que também ajuda a promover o bem comum no nosso país. E como nós temos aí um patrocinador do nosso podcast, que é a Sávio Sorvetes, que também é uma empresa consolidada em Londrina, que está aí há quase 60 anos em Londrina. Então eu gostaria de deixar com o senhor também um mimo para que o senhor possa degustar aí mais tarde. É um lançamento da Sávio Sorvetes, é um sorvete sabor gianduia, é um lançamento de um sorvete premium da Sávio. Muito obrigado por ter estado conosco nesse podcast Conexão Alvorada. Eu que agradeço, Padre Jefferson. Foi um prazer estar aqui na Conexão Alvorada com vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do podcast Conexão Alvorada com o tema de cooperativismo que transforma a vida das pessoas na cidade, transforma a vida das pessoas no campo. E vocês tantos que nos ouvem aí dos sítios, das fazendas, vocês que são fiéis aí no rádio, também pela internet hoje, todos os jovens, muito obrigado por estarem conosco e até o próximo Conexão Alvorada. Deus abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.